Saudações, professores. Como prometido, eu vou tentar ajudar vocês a produzir aqui um joguinho que você pode aplicar para o seu aluno como uma metodologia ativa. E assim, pessoal, é muito mais simples do que parece, tá? A parte teórica, pedagógica, eu já encaminhei para a Rogata. Eu peço para ela disponibilizar lá no grupo de Ciências Humanas para quem tiver interesse na fundamentação pedagógica desse jogo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um tutorial mais prático de como construir isso de uma maneira mais simplificada e servindo para qualquer disciplina, tá? Independentemente se é de ciências humanas ou de ciências da natureza, tá bom? Matemática, português, isso aqui é excelente para trabalhar texto em português. Bom, o que vocês estão vendo aí na minha tela é meu roteiro de estudos. Ele é dividido em 4 aulas para filosofia, terceiro bimestre, né? E a gente vai trabalhar esses temas e esses conteúdos, tá? Como que eu montei esse roteiro de estudos? Primeira coisa que serviu como referência foi a tabela de habilidades básicas do terceiro bimestre que a gente recebe aí todo começo de bimestre. Então aqui vocês estão vendo, ó, deixa eu aprendi a usar umas ferramentas novas aqui, ó. Então aqui, ó, na setinha que eu estou mostrando para vocês, tá vendo? Primeira série, a habilidade que eu estou trabalhando é essa, construir argumentos que expressam reflexão crítica sobre o conceito de Estado. E o conteúdo é esse daqui, ó, Introdução à Filosofia Política, tá? Acho que dá para vocês enxergarem numa boa aí. Tá ok, pessoal? Então é isso que nós estamos trabalhando. Copiei e colei, tá? Então copiei, Ctrl C, Ctrl V, e fui lá para minha estrutura e colei ela aqui, ó. Habilidades. Construir argumentos que expressam reflexão sobre o Estado, né? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a nossa habilidade. Ok? Acho que fica mais fácil de eu mostrar dessa forma aqui, ó. Com a setinha, né? Então a habilidade está aqui. O conteúdo está aqui. A estratégia que eu vou trabalhar são duas: texto e vídeo. Tudo bem? Os recursos que eu vou utilizar: vídeo, nos grupos do WhatsApp, aulas do centro de mídias, etc, etc. Tudo bem. Aqui estão as minhas referências, tá? Isso é muito importante antes de você começar a construir esse roteiro. Aqui vai estar as referências, que são o Caderno do Aluno, terceiro bimestre, dicionário de filosofia e principalmente, no meu caso, quando eu fui montar esse roteiro, eu trabalhar esse filme aqui, ó, O Senhor das Moscas, tá? Bom, feito essa primeira parte que é mais burocrática, o que o professor fez? Eu fui analisar qual era aquela habilidade, né? Qual que é a habilidade aqui, ó? Construir argumentos que expressem reflexão crítica a respeito do conceito de Estado. Para isso, meu aluno precisa saber o que é Estado, politicamente falando. Então, o que eu fiz? Peguei um texto proposto aqui, uma introdução, e defini para ele o que é Estado. Então, olha lá, o que é Estado? Coloquei de uma maneira bem simplificada aqui, ó. O que é Estado? A partir do momento que eu defino para ele o que é Estado, ele já tem uma ideia, mais ou menos, né? Aqui eu fiz até um resumão, ó. Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, com grupos familiares, profissionais, etc, etc. Como o Estado se organiza? Né? Isso é importante também. O nosso aluno, pessoal, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ele vem com um conceito de Estado que ele aprendeu na geografia física, que é uma divisão puramente territorial, né? Então ele vai chamar de Estado São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e por aí vai. Ele não tem uma noção do que é o Estado enquanto conjunto de instituições políticas. Então eu dou uma embasada aqui para ele. Professor,
De onde o senhor tirou isso? O senhor tirou do cérebro, da cabeça? Não, pessoal, eu tirei aqui, ó. Eu tirei do caderno do aluno. Isso aqui que vocês estão vendo na tela agora é o caderno do aluno, tá vendo? Eu tirei do caderno do aluno aqui, ó. Filosofia, terceiro bimestre, página 66. Então, vou lá na página 66. Deixa eu movimentar aqui, né? Aqui. Página 66. Aqui, ó. Página 66. Esse aqui é o caderno do aluno que ele vai trabalhar no primeiro bimestre, né? Então, olha lá, eu parti dessas perguntas aqui, ó. O que é Estado? Como o Estado geral percebe o seu poder, tá? E a partir disso eu dei uma definição aí do que é Estado. Peguei aí nos manuais de filosofia, de sociologia. Nada muito complexo, né? Feito isso, pessoal, eu já parti para formas de governo dos estados, e aí nós vamos trabalhar o Montesquieu, né? O Montesquieu ele vai observar aí 3 formas de estado: a monarquia, a república e o despotismo, que seria a tirania, né? Cada uma aí trabalhando com uma uma virtude ou algum tipo de sentimentos, né? Tá aqui, ó, que eu tô explicando, tá aqui, eu tô fazendo um círculo para vocês. Isso vai entrar lá no meu joguinho, tá bom? Então, até então, não tem muita novidade. Aí eu parto para a fase 2. A fase 2, ela vai durar mais 2 aulas, que é justamente onde o aluno vai resolver o jogo e eu vou ter que construir. Minha principal fonte de inspiração para montar esse jogo foi um filme livro filme chamado O Senhor das Moscas, de um escritor inglês chamado William Golding. Tá? Eu assisti esse filme há muitos e muitos anos atrás, na faculdade, e eu trabalhei justamente em filosofia política, quando a gente estava vendo o estado de natureza em Hobbes, nos contratualistas, né? Hobbes, Rousseau, Locke, etc, etc. E esse filme ele é muito legal porque ele trabalha com criança, né? Os atores são crianças e ele se passa numa sociedade, em teoria, em construção. Então tem o filme, vocês estão vendo aí a capinha do filme, ele tem disponível no YouTube gratuitamente, tá? O filme é esse daqui, ó, que eu tô apontando com a setinha. Ele tem gratuito aí no YouTube, o endereço tá aqui, eu tô grifando para vocês. E tem o livro também, né? O livro é esse daqui, ó. Acho que deve estar ao contrário. Deixa eu virar minha... Aí, acho que agora melhorou. Então, aqui, ó. O livro é esse daqui, ó. William Golding, O Senhor. O Senhor... Opa, eu sou todo atrapalhado com esse negócio. O Senhor das Moscas. Tá lá. O Senhor das Moscas. Muito bom também. Eu já tinha lido o livro, vi o filme várias vezes, e aí eu comecei a fazer o quê, pessoal? Pensar em como eu poderia ensinar para o meu aluno aquela habilidade, aquele conteúdo, baseando-me numa história que eu tomei de inspiração, o filme O Senhor das Moscas. Então, como que eu fiz? O pessoal fica assustado. Como que você fez? Primeira coisa que eu fiz foi construir uma introdução para minha história, que não é uma introdução lá muito original, não. Eu tomei ela emprestada do filme. Então o filme começa assim e eu fui fazendo apenas algumas adaptações, né? Então olha só, imagine, aqui ó, imagine que sua turma foi parar numa ilha deserta, vocês brigaram por alimentos, água, comida. Qual que é o meu objetivo? Que o aluno entenda, que o educando entenda que a nossa sociedade, enquanto uma sociedade organizada em instituições políticas e estatais, ela por necessidade tem que cumprir algumas funções, né? Então o que eu faço? Eu crio uma história onde eu vou jogar esse aluno dentro de um lugar com outras pessoas e ele vai ter que conviver com essas outras pessoas, garantindo aí algumas funções básicas para boa convivência, né? Isso eu chamo de desafio. Olha o que está escrito aqui, ó. Para cumprir o desafio será necessário acessar o link abaixo e conduzir os sobreviventes
a uma nova sociedade mais justa e solidária. Sobreviventes porque eles caíram numa ilha. Eu fui roubando do filme mesmo, né? Eu fui me inspirando no filme mesmo. Tá ok? Aí eu começo com a minha história, ó. Você vê que isso daqui eu construí, não foi nem no computador, foi uma hora que eu sentei ali na cozinha e peguei uma caneta e comecei a escrever esse negócio todo aqui, tá? Então eu escrevi lá, 10 de agosto de 2020, um grupo de adolescentes brasileiros que estavam num avião fretado rumo à Noruega, onde participariam, tô lendo aqui, ó, onde participariam de um grupo de testes para a novíssima vacina do Covid-19, doença que devasta o mundo e impõe à morte milhões de pessoas. Eu estou contextualizando isso com algo do cotidiano que está acontecendo exatamente agora. E aí eu vou dando toda a introdução para ele até ele chegar aqui, ó. Um mês, um ano... Estou aqui no último parágrafo. Um mês, um ano, o tempo passa e a convivência se torna cada vez mais difícil. Cada um acha que tem mais necessidades e direitos do que outros. Para tentar acabar com as constantes brigas, vocês decidem estabelecer algumas regras, leis para que tudo dê certo e ninguém acabe matando ninguém. Bem-vindo. A Tribo, um jogo de aventura e filosofia política, tá? Então, mais uma vez, aí a tribo, porque eu me inspirei no filme, e no filme eles se chamam, né? Os garotos que sobrevivem à queda do avião chamam a si mesmo de tribo, né? E aí começa. Isso aqui é o mais, talvez, importante, que é a estrutura do jogo. Como que eu montei a estrutura do jogo? Primeira coisa que eu decidi foi o seguinte: eles têm uma história, eles têm uma habilidade, eles têm um conteúdo a ser aprendido. Como eu vou passar isso para eles? Através de perguntas que não são apenas perguntas. Elas são perguntas onde a escolha do aluno vai colocar ele para o caminho A ou para o caminho B e vai fazer ele avançar ou regredir no jogo, na atividade. Então ele vai realmente ser ativo. Diferentemente de uma prova, onde ele vai fazer esperando talvez só tirar uma nota ali, aqui não. Aqui ele vai ter que escolher e cada escolha dele vai pressupor uma consequência, tá? Então ele vai acabar aprendendo sem nem perceber. Ele vai responder as perguntas porque as perguntas não é que elas valem nota ou valem ponto. Ele vai responder as perguntas porque ele quer avançar no jogo. Ele quer vencer o jogo, ele quer pontuar no jogo, ele quer terminar o jogo, entender lá, ele fica curioso para saber o que vai acontecer. Então eu pressupus aí no início 5 questões, mas eu acabei trabalhando somente com 4, né? Então aqui está a estrutura do jogo, ó, tá vendo? Então olha só, a primeira pergunta, as coisas não vão bem. Depois de muito brigar, vocês decidem acabar com as tretas, e eu tenho que usar essa linguajar, porque é o jeito que eles falam. Vocês querem acabar com as tretas e instituir regras e leis que ajudem na convivência de uns com os outros. O primeiro passo a definir é um líder, ou líderes, um sistema de governo. Afinal, território e povo, que é o que compõe um Estado, já existe. Qual será o sistema de governo? Eu dou 3 opções para ele. Alternativa A, democracia. Alternativa B, monarquia. Alternativa C, tirania, que é justamente aquelas colocações do Montesquieu lá em cima. Olha lá. Montesquieu trabalha, monarquia, república no caso, né? Não seria exatamente uma democracia. Aí eu fiz uma adaptaçãozinha, mas é exatamente aí o que o Montesquieu trabalha. E aí é importante você escrever tudo antes de mandar lá para o formulário do Google, né? Então, para cada uma dessas escolhas, ele vai ter uma consequência. Então, se ele escolheu a letra A, olha aqui, ó, escolheu A. Você aparentemente é popular e teve a maioria dos votos, agora é presidente. Escolheu a alternativa B, agora você é o rei da ilha e da tribo. Não seja um déspota. E assim por diante, tá? Para cada escolha, você tem que escrever uma consequência. Então, assim, o aluno ele vai ter a liberdade dele real, mas condicionada, né? Ele está jogando um jogo. Ele está realmente jogando um jogo. Tá ok? Acho que isso ficou bem claro. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu escrevi o jogo inteiro. Então são 4 perguntas, eram 5, eu tirei uma. São 4 perguntas e para cada uma dessas perguntas eu coloco a opção de escolha e eu coloco também a consequência, tá? Isso tudo vai ser muito importante de eu escrever. Vocês estão vendo que cada parte colorida aqui é um problema que o aluno tem que resolver.
ele vai assumir a posição de um governante dentro de um Estado em construção. Então ele vai tomar as rédeas desse Estado em construção, ele vai ser o governante. E aí, depois de tudo escrito, cada parte colorida aqui é um problema, e eu fiz assim para eu mesmo não me confundir. Depois de tudo escrito, eu tenho um final, né? Qual que é o final do meu jogo? É o que você aprendeu. É igual nos cadernos antigos, que tinha o caderno do aluno antigo lá, de filosofia, sociologia e outras, não tinha sempre lá no final de cada situação de aprendizagem o que você aprendeu? Então eu coloco isso como desfecho, só que eu coloco como desfecho utilizando-se de mais uma pergunta. E essa pergunta ela é aberta, é uma pergunta de feedback, o aluno dando a devolutiva para o professor do que ele achou da atividade. Então aqui, ó, eu vou grifar para vocês. Vou até aumentar um pouquinho, que é isso daqui, ó. Escreva um pequeno parágrafo sobre como você decidiu as questões colocadas. Eu vou até grifar aqui, ó. Quantas vezes você teve que voltar o jogo, começar de novo, e por fim diga se você se sentiu mais estimulado a fazer a atividade, percebendo que ela foi na verdade um jogo onde suas decisões faziam você avançar ou regredir dentro da própria atividade. Isso também é uma pergunta onde vai entrar lá no formulário, que daqui a pouquinho eu já vou começar. Eu sei que vocês já têm 16 minutos o vídeo. Mas é importante eu explicar a estrutura do jogo, porque você tendo a estrutura toda escrita, na hora que você for transferir essa estrutura para o Google Formulários, fica muito mais fácil. Senão você vai sentar na frente do Google Formulário lá e vai ficar criando na hora e vai dar muito mais trabalho. Feito isso, eu já tenho o jogo pronto. Agora é só pegar isso daqui e mandar para o Google Formulário. Como mandar? Então você vai entrar no seu Drive, vai abrir aqui, isso aqui é meu Drive, tá vendo? Tá cheio de atividade, coisa aqui. Isso aqui é o Drive, tá vendo? Abriu o Drive, você vai aqui, ó, no cantinho, ó. Você vai em novo. Eu aprendendo a usar as ferramentas aqui, ó. Você vai aqui, ó, novo, tá vendo? E vai clicar em novo. Você vai clicar no novo lá. Novo. Ele vai perguntar para você o que você quer criar de novo. Vamos clicar de novo aqui, porque... né? Eu quero criar uma pasta, Eita, nós. Computador... Isso é porque o meu computador tá novo. Cancelar. Cancelar, cancelar. Bom, novo. O que eu quero? A apresentação eu vou em mais aqui, ó, na última, aqui embaixo, ó, mais. Eu quero criar um formulário do Google. Clico em formulário. Ele vai abrir uma guia nova, um novo formulário. Até então, eu acho que todos vocês já estão bem acostumados a fazer. Eu vou passar a minha câmera para cá, pronto. Formulário sem título. Qual é o título que eu vou dar para esse formulário? Jogo. Opa, vamos deixar caixa alta. Jogo. Inventem um nome para o seu jogo, tá? Isso é importante. O aluno ele vai se sentir realmente participante da atividade. Jogo. Qual que é o nome do meu jogo? A Tribo. Ok? Esse é o nome do formulário. Aí eu vou fazer o aluno me responder, né? O nome dele, etc, etc. Então o que eu faço aqui? Vocês devem saber disso. Clico com o botão aqui sobre a primeira questão e troco múltipla escolha. Eu vou colocar a resposta curta. E aí qual que é a pergunta? Coloque aqui seu nome e número. Pronto. Mantenha essa resposta como obrigatória. Obrigatória, ok? E aí eu clico aqui em adicionar pergunta. Aqui, ó, adicionar pergunta. Clico uma nova pergunta. Aí eu posso colocar a série dele. Qual é sua série? Eu falo série, não falo ano, porque eu trabalho só com ensino médio. O ensino médio é série, não é ano. Múltipla escolha, opção 1A, 1B, 1C e assim sucessivamente você coloca quantas você quiser. Obrigatória. Pronto. Terceira questão. Na terceira questão, na verdade, eu não vou entrar com uma questão. Eu vou até jogar ela fora aqui. Eu vou entrar na terceira parte com a minha introdução da história. Onde que eu vou clicar? Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo aonde a setinha tá indo aqui, ó? Para esses dois T's. Chama-se inserir texto aí.
eu clico aqui, ó, adicionar título e descrição. Então, quando eu clico aqui em cima, eu não preciso nem colocar um título, mas aí quando eu coloco a descrição, o que que eu vou fazer? Eu abro o meu Word, onde eu escrevi todo o meu roteiro de jogo, e agora, ó, eu vou copiar tudo isso daqui, copiar, Ctrl C, e venho aqui em descrição, Ctrl V, colar, pronto. Minha introdução tá lá. Rafael, eu vi no seu jogo que tem imagens. Como que você faz para colocar imagens? Muito simples. Você vem aqui, ó, mais uma vez, e você vai inserir uma imagem, tá? Clica aqui, ó, adicionar imagem. E aí ele vai falar de onde você quer tirar essa imagem. Você quer tirar ela do seu computador, do Google Drive, da onde? Vou ensinar para vocês como que faz pesquisa de imagem no Google. Então você clica aqui, ó, pesquisa de imagens do Google. E pesquisa, sei lá, vou colocar a imagem de uma tribo. Tribo. Enter. Ele vai pesquisar a imagem sozinha lá, tá vendo? Vamos escolher aí uma imagem de uma tribo qualquer. Sei lá, vou pegar uma qualquer aqui. Vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui, pronto. E aí eu vou clicar aqui embaixo, ó, inserir. Então eu escolhi a imagem e clico aqui, ó, inserir. Tá vendo? Simples, né? Inserir. Ele vai jogar a imagem para mim. Esperar um pouquinho, né? Porque ele é meio lento. A imagem lá. Tá vendo? A imagem está lá. Aí você pode determinar o tamanho dessa imagem. Se clica sobre ela, você pode deixar maior. Se você clicar sobre ela de novo aqui nos 3 pontinhos, você pode deixar alinhada ao centro, etc. Aí fica da sua imaginação o que você quiser fazer, tá bom? Cliquei aqui, pronto, eu tenho uma introdução, eu tenho uma imagem de ilustração, eu vou agora adicionar a primeira pergunta, tá? Primeira pergunta. Eu já tenho a primeira pergunta escrita, por isso que eu deixo tudo pronto. Então, olha lá, ó, as coisas não vão bem, blá, 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 blá. Eu vou copiar até o ponto de interrogação aqui. Ctrl C, eu volto para lá, Ctrl V. Verifique se está faltando algum ponto, etc. Às vezes ele come, tá? Pronto, eu tenho lá a pergunta. Qual será o seu sistema de governo? Né? As coisas não vão bem. Aí eu vou dar a opção para ele, ó. Opção 1. Qual que é a opção 1 que eu escolhi aqui? Opa. Qual que é a opção 1 que eu escolhi? A, democracia. É tudo na base do Ctrl C e Ctrl V. Você tá entendendo? Fica mais rápido do que se eu tiver que sentar lá na frente e ficar pensando. Eu já pensei antes. Pronto, democracia. Clico aqui, ó, adicionar opção. Vou para a segunda. Monarquia. Ctrl C. Ctrl V. Mecânico, né? Terceira opção. Tirania. Pronto. Tirania. Ctrl V. Opa, tem uma opção a mais aqui. Eu vou excluir essa opção a mais. Pronto. Democracia, monarquia, tirania. Ok? O que eu vou fazer agora? Tornar essa pergunta obrigatória. Ok? Vou aqui para cima, ó, em configurações. Aqui em cima, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Onde está aqui essa engrenagem aqui, tá? Fui para cá, cliquei aqui em cima. Eu vou vir aqui, ó, testes. Testes. Tá vendo aqui, ó? Testes. Aqui. Eu vou clicar criar teste. Criar teste. Imediatamente após envio, etc, etc. Salvar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque agora, voltando lá para minha primeira questão, eu nem preciso numerar essas questões. Eu posso colocar a chave de resposta. Então, qual que é a minha chave de resposta aqui? Primeiro, quanto vale essa pergunta? Sei lá, eu posso colocar que ela vale 3 pontos. Qual que é a resposta que eu quero que o aluno siga aqui? Eu quero que ele siga a democracia.
Mas calma que ele vai ter uma consequência para cada coisa. Então coloquei a democracia, ok, pronto. Agora o que eu vou fazer? Muito importante, eu vou colocar as consequências do que ele escolheu aqui. Para isso, eu vou ter que clicar aqui, ó, nesses dois retângulos aqui, ó. Tá vendo onde a seta está apontando? Esses dois retângulos aqui é exatamente o quê? Seção. Ó, adicionar seção. Aí ele adiciona a seção aqui, ó, seção sem título. Aí eu tenho que criar para cada uma dessas seções um título, e esse título vai estar ligado à consequência. Então, vamos lá. Primeira alternativa não é democracia. Eu já não escrevi lá que para democracia tem essa consequência aqui, ó. Você aparentemente é popular, teve a maioria dos votos. Deixa eu tirar essa seta daqui. Ah, legal, não sei como é que tira essa porcaria daqui. Não, enfim. Não coloquei aqui, ó. Você aparentemente é popular, etc, etc. Ctrl C. Essa é a democracia. Então eu venho aqui, ó. Seção sem título. Eu vou escrever democracia. E aí eu vou vir aqui, ó. Clicar, adicionar pergunta dentro dessa seção. Qual vai ser a minha pergunta? Não vai ser uma pergunta, vai ser uma afirmação. Qual é essa afirmação? É a consequência. Você aparentemente, então vamos lá, copiar, né? Ctrl C. Aí eu venho aqui, ó, Ctrl V. Você aparentemente é popular, etc, etc. Aí eu posso colocar aqui a opção, ó. Clique próximo para continuar. Aí, pessoal. Não preciso deixar isso obrigatório e nem preciso colocar pontuação, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu queria tirar essas tranqueiras daqui. Não quer sair, mas tudo bem. Beleza? Fiz isso, democracia. Agora eu volto para minha primeira questão e vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos. E muito importante agora. Tá vendo aqui onde está escrito ir para a seção com base na resposta? Tá bem aqui, ó. Ir para a seção com base na resposta. Então, pessoal, não aqui, tá? Deixa eu dar até Ctrl Z aqui para ver se some. Ah, sumiu, que maravilha. Maravilha, aprendi a tirar. Então aqui, ó, ir para a seção com base na resposta. Você vai clicar aí. Pronto. E você vai clicar sobre. E aí ele vai perguntar. Alternativa A, para onde que eu tenho que ir? Você tem que ir para a seção que você construiu. Ir para a seção 2, democracia. Quando ele escolher democracia, ele cai diretamente aqui. Tá entendendo? Ele já vai cair diretamente aqui. Né? Vamos dar uma visualizada para vocês entenderem? Clica aqui, ó, no olhinho. Aí vamos visualizar. Então aqui, ó, vai colocar o nome dele, vai escolher a série, vai vir toda a introdução. Aí quando ele escolhe aqui, ó, democracia participativa e clica em próximo, olha só o que vai aparecer. Democracia, você aparentemente é popular, teve a maioria dos votos e agora é o presidente. Clique em próximo para continuar. Entendeu? Não é tão complicado. Por isso que eu já deixei pronto toda a estrutura do jogo. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Então aqui eu estou na seção 2, certo? Eu preciso criar uma outra seção aqui embaixo, ó, seção 3.
Qual que é a minha próxima alternativa? Monarquia. Monarquia, que é o que vai acontecer de consequência se ele escolher a monarquia. Cliquei aqui, depois eu vou clicar aqui para dar uma nova questão. Vou lá no meu Word, alternativa B. Agora você é o rei da ilha. C. Ctrl V. Infelizmente, não é possível continuar. Por que eu vou colocar que não é possível continuar, pessoal? Tenta imaginar o seguinte: se eu fosse deixar ele seguir as 3 linhas de governo, eu ia ter que construir um jogo aqui que ia me levar semanas. Porque eu ia ter que construir uma causa e uma consequência para cada uma dessas 3 alternativas de governo. Isso multiplicado aí por 4, por 5. Vocês vão entender daqui a pouco. Então eu quero que ele escolha a democracia, tá? Infelizmente não é possível continuar. Clique em próximo para para voltar ou para tentar novamente. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu volto lá para minha questão. Lembra lá, ó, primeira, ir para a seção 2. E monarquia? Ele vai para monarquia aqui, ó, ir para a seção 3, monarquia. Só que agora eu tenho que voltar aqui para monarquia e eu tenho que também colocar aqui uma seção com base na resposta. Então, quando ele clica aqui, ele vai voltar para onde? Para a seção 1. Não entenderam? Vamos tentar explicar por aqui, ó, visualizar o jogo. Então, mais uma vez. Vai fazendo assim que não tem erro, não é tão complicado quando você pega o jeito. Então, lá. Suponhamos que ele escolheu a alternativa B, monarquia. Próximo. O que vai aparecer? Agora você é o rei da tribo, não seja um déspota, proteja e guie seu povo. Infelizmente não é possível continuar. Clique em próximo para voltar. Então, se ele clicar aqui em próximo, ele vai voltar para o começo do jogo, porque não era isso que eu queria que ele escolhesse. Então eu já previ o que vai acontecer se ele escolher isso. E se ele escolher democracia, ele vai para a próxima sessão do jogo. Eu vou construir aqui toda essa primeira parte do jogo para vocês entenderem, e o resto é só replicação. Se você tem o jogo escrito, na sua cabeça ele está estruturado, colocar ele aqui é muito mais fácil, entendeu? Então vamos voltar para lá. Eu já fiz a sessão 1, já fiz a sessão 2. Agora o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Se ele escolheu democracia, ele continua para a próxima sessão, mas isso aqui eu vou mexer daqui a pouco. Então aqui o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar mais uma sessão e vou chamar essa sessão de tirania. Tirania. Ok? Clico com o botãozinho de mais aqui do lado, onde está aparecendo aqui, mais. Dou a descrição que eu já tenho escrito aqui, ó. Ctrl C. Vou lá em pergunta, Ctrl V. Aparentemente você assassinou todos os concorrentes e se proclamou líder da tribo e tirano de toda a ilha. Aí o que eu coloco aqui na opção? Infelizmente não é possível continuar. Clique em próximo para voltar. Você pode escrever voltar, tentar de novo, aí fica ao seu critério, tá? Eu tô tentando fazer rápido para vocês, ok? Aí eu clico aqui embaixo, ó, nos 3 pontinhos. Eu não sei se vocês estão vendo onde eu falo clico aqui embaixo. É aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, ó, tá vendo? Clico aqui nos 3 pontinhos. Deixa eu clicar lá. Cliquei aqui nos 3 pontinhos. Ir para a sessão com base na resposta. Calma, primeiro a gente volta lá na primeira questão. Tirania.
Onde aparece aqui continuar para a próxima sessão, eu vou clicar e vou colocar na seção 4, tirania. Pronto. O que eu acabei de fazer? Eu liguei cada resposta dele a uma consequência. Isso é uma programação, não deixa de ser uma programaçãozinha, entendeu? Eu tô com uma lâmpada aqui, tentando deixar ela mais forte, mas acho que já morreu. Então, assim, eu tô tentando ligar cada alternativa dele, eu tô ligando cada alternativa dele, cada resposta dele com uma consequência. Agora eu tenho aqui, ó, se ele escolher a primeira, ele vai para a democracia, se ele escolher a 3, ele vai para a monarquia, se ele escolher a 4, ele vai para a tirania. Tudo bem? Então vamos dar uma continuar aqui e eu vou fazer a próxima questão. Próxima questão, aliás, eu tenho que voltar para cá e eu tenho que ligar aqui, ó. Ir para a sessão com base, então se ele escolher essa daqui, ele vai voltar para o início do jogo. Ok. Agora eu vou dar uma nova questão aqui, ó. Clicar aqui de novo no setinha de mais. Qual que é a próxima questão que eu já construí? Aqui, ó. Agora é a hora de pôr a mão na massa, etc, etc, etc. Tá? Só que antes disso daqui, eu vou clicar aqui, vou dar um Ctrl C. Eu vou jogar essa questão fora. Então, parei aqui em tirania. Eu vou dar uma nova sessão. Eu vou colocar o título dela. Agora é a hora de pôr a mão na massa. A bola está com você. E aí, dentro dessa sessão, eu vou construir a questão. Qual que é a questão? É essa daqui, ó. A ilha é um local pequeno, tá. Então, aqui tá a pergunta. Por isso que eu deixei colorido, para eu mesmo não me confundir na hora de copiar e colar para lá. É um trabalhinho, mas o resultado fica legal. Dá os espaços aqui, se não tiver, pronto. A pergunta é essa, certo? O que você vai fazer? Agora você vai colocar as opções. Então, opção A. Eu já construí. Opção A. Ctrl C. Ctrl V. Opa. Ele tirou o possível daqui. Vamos colocar o possível aqui. Opa. Possível. Opção 2, né? Copiar e colar. Bem, divide, tudo. Ctrl C. Ctrl V. É muito fácil, tá? Vamos criar a chave de resposta. Para onde que eu quero que ele vá? Primeiro define a pontuação, sei lá, 3 pontos. Eu quero que ele divida de acordo com a quantidade de pessoas de uma lista júri igualitária. Concluído. Transforma essa pergunta em algo obrigatório. Ok? Não posso esquecer do seguinte, vamos voltar para a primeira questão. O que acontece aqui na democracia? Depois que ele escolheu democracia, após a seção 2, ele vai para onde? Ele vai para a seção 5. Como assim dá 2 para 5? É porque democracia é a resposta correta. Se ele responder democracia, ele já vai cair diretamente para a segunda questão, que é a hora de pôr a mão na massa, que está na seção 5, onde eu estou grifando aqui para vocês mais uma vez. Aqui, ó, ele vai cair para cá, para a seção 5. Eu não aprendi só como... Pronto. Entenderam? Vamos dar uma visualizada para ver como isso acontece? Vamos visualizar então aqui, ó. Eu não vou construir tudo, tá? Depois que eu terminar essa questão aqui, eu só vou mostrar, porque o raciocínio é o mesmo. Então, colocou o nome dele, escolheu a série, tem a introdução, aí ele escolheu, por exemplo, aqui, ó, democracia participativa, próximo. Aparece, democracia, você aparentemente é popular, etc e tal. Clique em próximo para continuar. Quando ele clicar em próximo para continuar, para onde que ele vai cair? Ele já cai para a segunda questão. E é assim que ele vai avançando no jogo. Entenderam? Eu vou montar uma estrutura, eu vou mostrar toda essa estrutura montada num jogo que eu já tenho pronto. Tá? E assim por diante, vocês têm que ter apenas a consciência de que para cada escolha ele vai ter que cair numa seção diferente. Deixa eu abrir meu outro jogo para ficar claro para vocês. Aqui está o outro jogo, ó. Que esse é o que está pronto.
Olha como é que é a estrutura dele. É a mesma estrutura que eu criei lá. Então ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento. Vou fechar aqui. Ele demora um pouquinho para carregar, mas é a minha internet. Eu já tenho 8 respostas. Depois eu quero até ver o que os alunos responderam. Olha lá. Então aqui eu fui só enfeitando com imagem. Isso aí é aquele jeito que eu ensinei a inserir imagem, é fácil. Aí aqui, ó, quando ele escolhe democracia, eu já liguei essa democracia aqui, ó, sessão 2. Teve 18 sessões no meu jogo. Tem a consequência. Então eu escolhi democracia, acontece isso daqui, ele dá próximo. Aí ele vai para a sessão 5. Qual que é a sessão 5? Essa aqui, hora de pôr a mão na massa. Aí vem a outra pergunta, ele escolhe para a próxima sessão. E assim sucessivamente, tá? Eu acho que não tem muito segredo, tá ok? Vamos ver como é que isso aqui fica na prática? Vamos dar um visualizar o jogo. Que assim, se eu fosse explicar tudo para vocês, eu levei 12 horas quase para montar o primeiro jogo. Porque eu não sabia como mexia na ferramenta, eu ficava meio atrapalhado com algumas coisas. Então foi tudo meio que na tentativa e no erro, tá? Então olha lá, como é que ficou o meu joguinho? Ficou assim, ó. Ele escolhe o turma, ele coloca lá o nome dele. Aí aqui é o aluno, imagina que é o aluno jogando aqui, ó. Então vem a primeira questão, ele escolhe, dá a próxima, ele vai para democracia. Coloquei aqui até uma frasezinha e tal. Ok, próximo. Ele vai cair lá para a segunda questão, dia 1 como líder. O legal, pessoal, tá muito na sua imaginação em como você vai construir isso. Essa é a parte de criatividade do professor. Eu não sou criativo. Eu me inspirei muito no filme no filme do Senhor das Moscas. Entendeu? Quando você tem um arcabouço cultural razoável, dá para você pegar algumas ideias daquilo que você já fez, já viu, né? Aqui divide. Próxima. Ah, justo. Aí é legal que sempre tem uma consequência. Então ele escolhi dividir justamente, certo. Próximo. Aí ele cai para a próxima pergunta e ele vai indo. Então aqui, ó, aqui é um problema relacionado à infraestrutura, moradia, né? É a administração do Estado. Não esqueçam que ele é um governo. O aluno se tornou o governo de uma ilha. Então ele tem que administrar questões públicas. Eu estou colocando ele no papel de não só de jogador, mas de administrador público, né? Então, olha lá, ó, vai montar um grupo. Aí sempre tem uma alternativa onde ele vai escolher de maneira igualitária e justa e uma que não. Quando ele escolhe uma de maneira igualitária e justa e vai para o próximo, ele vai avançando. Se ele escolher, deixa eu voltar aqui, ó. Se ele escolher uma que não é igualitária e justa, aparece aqui, ó, quis levar vantagem. Tá vendo? Você quis ser esperto. Aqui, ó. Mais um membro corrupto da tribo te denunciou para os outros, que depois de averiguar as acusações decidiram te prender. E aí, quando ele vai dar próximo, ele vai voltar pro início do jogo. É um continue, ele vai ter que tentar tudo de novo. Entendeu? Então a brincadeira é essa. Tá? Vocês imaginem, eu poderia ter criado isso aqui com 20 perguntas? Poderia. Só que para cada pergunta eu teria que construir pelo menos 2 consequências. Esse jogo ia levar semanas para eu poder conseguir planejar e para conseguir fazer, tá? Vamos voltar aqui. Aí o que ele escolheu já fica escolhido, né? Que a intenção não é que ele volte e faça tudo de novo, mas sim que ele entenda o que ele fez de errado. Então aqui, ó, aqui ele respondeu a B. Por que tá errado? Porque ele quis ser esperto. Eu já dei meio que a consequência. Então ele tem que escolher a B. Aí ele vai avançando, ó. Até ele chegar na última questão. Essa aqui é a quarta questão, ó, que é relacionada a crimes. Depois vocês podem jogar, tá, pessoal? Presta atenção em como que eu montei a estrutura da habilidade, a estrutura filosófica do jogo. Essa parte aqui, isso aqui não é para isso, né? Olha lá. Ele tá avançando no jogo. Parabéns, você conseguiu completar um ano como líder da tribo. Tudo isso aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Eu não criei na hora. Eu já tinha pensado antes. Deu quantas páginas? Deu 4 páginas de jogo. Próximo.
e assim sucessivamente, até ele chegar na última questão, que é o que você entendeu. Aqui ele vai dar o feedback, vai escrever lá o que ele tem que escrever, depois eu disponibilizo o paper para vocês. Aí ele manda para mim aqui, enviar, vai chegar para mim lá, entendeu? Quando chega para mim eu consigo ver em respostas aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu já tenho algum feedback. Esse aqui foi o Caio que respondeu, não quero ver. Vamos ir para cá, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui deve ter sido o aluno que me respondeu. Vamos ver o que ele respondeu? Não vi ainda, hein? Vou descobrir agora. Vamos ver o que ele respondeu para mim na última questão. As decisões... Quem que é esse aluno? Eu não vou falar o nome dele, obviamente, né? As decisões que tomei foi para um governo melhor, onde todos, né? Ninguém é melhor que ninguém. Você tá vendo que aqui, ó, ele tem a possibilidade de se colocar criticamente diante do papel dele enquanto governante, diante do papel do Estado em si. Deu para entender? Então o objetivo era esse. Lá no início do vídeo lá tem toda a estrutura. Depois é só replicar aquele negócio de abre sessão, liga a sessão, fecha a sessão e assim sucessivamente. É um trabalho mecânico de programação, né? É só você repetir. Vai tentando fazer que não tem erro não. Putz, deu quase 1 hora de vídeo. Pessoal, não sei se eu fui claro. Espero que tenha ajudado. Se não ajudou, vocês entrem em contato aí comigo de alguma forma que eu vou dando meus pulos aqui tentando ajudar. Um abraço, pessoal. Um beijo. Tô cansado. Tô cansado não do vídeo, tô cansado da semana já. Um abraço, pessoal. Beijo. Tchau, tchau, tchau.